Olá, companheiros, companheiras do Distrito LB3. Mais uma vez estamos aqui para trazer algum conteúdo para desenvolver a liderança no âmbito do distrito. O nosso tema de hoje será como melhorar a oratória no Lions. Para melhorar a oratória no Lions, é preciso alinhar a comunicação com propósito, com ética e com espírito de serviço. No Lions, não basta falar bem, é preciso inspirar, unir, certo? E mobilizar para o serviço. Inicialmente, vamos buscar aqui entender qual é o público do Lions. Quando você, companheiro, companheira, vai usar da palavra, você vai falar para quem? Eu vou dizer para você. Você vai falar para líderes voluntários. Você está falando para profissionais experientes. Você está falando com pessoas com forte senso de ética e serviço. Portanto, a sua fala, seja numa reunião de clube, seja numa reunião de distrito ou de distrito múltiplo, ela tem que ser respeitosa, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser curta, ela tem que ser inspiradora e tem que ser baseada em valores. Então, qual seria uma estrutura ideal para falar em uma reunião de Lions? Bem, primeira coisa, a gente precisa fazer a saudação institucional. Cumprimentar, reconhecer os nossos dirigentes leonísticos. É aquilo que a gente costuma inicialmente falar, né? Cumprimenta o presidente, companheira, companheiro presidente, demais integrantes da mesa, companheiros, companheiras, aquela saudação que todos nós já estamos acostumados. Depois a gente precisa saber qual é o propósito da sua fala. Então, você tem um propósito, você tem um objetivo, não fique rodeando esse propósito e dando uma, como diz aquele pessoal lá da escolinha, rolando lero, né? Enrolando, enrolando. Não, vá direto ao objetivo. Se vocês observarem um jornal, uma revista, um texto ali, uma notícia, você vai ver que o primeiro parágrafo praticamente já diz tudo da notícia. Muitas vezes você não precisa nem ver o restante, porque tem que ser objetivo. Tá? A fala tem que estar dentro de um propósito. Tá? Depois, quando você vai para o desenvolvimento daquilo que você vai precisar falar, seja claro, seja objetivo, seja conciso. Tá? Antigamente, nós usávamos os oradores, quanto mais difícil usar palavras, era bonito, né? Quanto mais tempo usar, era bonito. O cara que falasse só 5, 10 minutos, 15 minutos, nossa, não fez nada, tinha que falar 1 hora. Né? Todo mundo dormindo, mas o cara ficava falando lá 1 hora, certo? Ou mais, né? Já vi locais que o cara ficava 1, 2 horas naquele seu discurso, lendo aquele papel que não chegava a lugar nenhum. Ninguém mais entendeu o que ele falou no primeiro parágrafo. Então é importante que a gente tenha esse espírito de concisão, ser claro, conciso e preciso na hora de falar. A gente precisa ter também uma chamada para a ação. Então, quando você usar da palavra, você tem que dar uma chamada. Para que você está usando essa chamada? Para a gente melhorar alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa, para a gente buscar alguma coisa, para inspirar alguma coisa. Então você precisa ter isso na sua mente ao falar. E por fim, você tem que trazer uma mensagem inspiradora, né? Aquele final, e principalmente reforçar a nossa missão, que é servir. Né? Reforçar a nossa união, o nosso companheirismo, o amor ao próximo, e a gratidão por tudo aquilo que a gente faz. Então, é interessante que quando falarmos em live, a gente precisa ter uma postura, uma presença de líder. E essa postura e essa presença, ela vai nos deixar de uma maneira que a gente precisa ter algumas atitudes. Uma delas é uma postura firme. Um tom de voz sereno e seguro.
fazer pausas estratégicas, ter um contato visual com as pessoas. Às vezes eu vejo oradores que ficam falando só para um lado da plateia. Oradores ficam olhando para cima, ou olhando para um papel. A gente tem que olhar para a plateia, de preferência olhar nos olhos das pessoas, certo? Para que a gente mantenha esse contato visual. Então, no Lions, a elegância e o equilíbrio, eles comunicam maturidade. Outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração para que a gente melhore a oratória no nosso movimento é utilizar a inteligência emocional nessa comunicação. A gente sabe que nos clubes podem surgir conflitos, certo? E o líder que domina a oratória, ele é capaz de minimizar esses conflitos. Então, quando falar e quando surgir conflitos, oriundos ou não de sua fala, o líder verdadeiro, o líder que domina a oratória, ele não reage impulsivamente. Ele não expõe os companheiros. E ele resolve as divergências com diplomacia. Tá? A gente precisa entender que podemos pensar diferente, mas servimos o mesmo propósito. Algumas técnicas de impacto no momento de usar a palavra. O famoso storytelling, que é contar histórias. Busque contar histórias reais do seu clube, pessoais, de outro companheiro, de vivências que possam estar dentro desse contexto do tema que você está falando. Vamos criar algumas perguntas reflexivas, né? Para que a gente possa inspirar e motivar o outro. Tipo, se não formos nós, quem vai fazer essa campanha? O Lion está presente, em cada lugar tem um leão, né? Desculpem. Dados concretos. Precisamos apresentar dados concretos. E não coisas que eu ouvi falar que eu acho. Mostre resultado das campanhas, números de atendimento, o impacto social, quantos leões participaram, certo? Então, são determinadas coisas que inspiram as pessoas, que servem de exemplo, certo? É interessante a gente trazer aqui alguns exemplos em algumas situações de Lions, né? A gente precisa, na posse de diretoria, o que é importante? A gente precisa focar no compromisso de cada um da diretoria e a gente precisa focar na visão, naquilo que eu quero fazer na minha gestão. Mostrar que eu fui eleito, que eu vou trabalhar nesse sentido para que a gente cumpra esses objetivos e esses propósitos. A gente, em momentos de homenagem, quando eu vou fazer uma homenagem, o que eu tenho que focar? Eu preciso valorizar a trajetória desse companheiro, dessa companheira. Qual o exemplo moral que ele está dando? Qual é o legado que ele está deixando para o Lions? Por que eu estou fazendo essa homenagem? Quem é esse companheiro? Por que ele está sendo merecedor dessa homenagem? Em reuniões administrativas, a gente precisa ser objetivos, organizados e técnicos, certo? Em eventos comunitários, né, com a participação da comunidade, eu preciso ser acessível, eu preciso ser inspirador e eu preciso ser grato. Ter gratidão e demonstrar o meu amor pelas pessoas que eu estou ali ajudando ou inspirando, certo? Então, meus queridos companheiros e companheiras, estamos aqui já para a conclusão. A essência da oratória no Lions
é clareza, é serenidade, propósito, espírito de serviço, é gratidão, é respeito. A gente precisa respeitar as pessoas que estão nos ouvindo. Então, sejam claros, sejam concisos, certo? É falar pouco para ser entendido. Porque se falar muito, as pessoas dispersam. Existem, como se diz, existem exemplos que dizem que se você falar rapidamente assim, depois de 3, 5 minutos, sem um objetivo, sem ser claro e ficar assim, rodeando e não chegar a um objetivo, né? As pessoas se desligam. Elas não vão mais prestar atenção. Podem estar até ali quietinhas, mas não estão prestando atenção, pensando em outra coisa. Estão usando o celular, estão conversando. Quando você estiver falando e você estiver ouvindo a plateia conversar, é porque elas não estão te ouvindo. Tá? Pode até estar escutando a tua voz, mas não estão recebendo a sua mensagem, a sua comunicação. Então alguma coisa está errada. Você não está fazendo o seu trabalho direito de comunicar, de ter um bom relacionamento com a plateia, com os ouvintes. Então, meus queridos, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Estamos aqui todas as quintas-feiras para realmente trazer um conteúdo dentro do possível simples e conciso, mas que possam trazer boas ideias, boas atitudes, trazer algum ensinamento, tá? Alguma transformação dentro de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um. Isso é Lions, simples assim.